Olá, Neville Fusco, essa é a nossa aula 7. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de estudos e soluções dos problemas que a gente comentou nas aulas anteriores, especial no recebimento de produtos termoláveis, né? Então falamos da importância de saber do processo de medição, de entender como tudo funciona, as dificuldades que isso tem. Agora, quais são as soluções e os caminhos que a gente tem para trabalhar com isso? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa esclarecer definitivamente é o uso do termômetro infravermelho. Então, para usar qualquer instrumento, em especial o termômetro vermelho, eu tenho que ter algumas perguntas respondidas. Então, atende à precisão recomendada? É possível verificar facilmente com a precisão adequada? O método de medição é adequado e simples? Qual o custo de calibrar esse instrumento? A equipe tem conhecimento sobre o princípio de medição desse instrumento? Qual o impacto do uso desse instrumento no longo prazo? Como é que o erro dele se comporta ao longo do tempo? Então, essas são perguntas interessantes para a gente ter em relação a isso. Bom, um estudo nos Estados Unidos, promovido pelo CDC, Center for Disease Control and Prevention, ou seja, uma divisão aí do Ministério da Saúde americano, em parceria com o Vaccine for Children, o programa Vaccine for Children, solicitou para o NIST, que seria o Inmetro americano, um estudo sobre o uso do termômetro infravermelhos para medição de vacinas, que é muito aplicável à situação que a gente está falando agora, Então, quem que é o NIST? O NIST é o Inmetro dos Estados Unidos, ele é vinculado ao Departamento de Comércio, o que seria o Ministério da Economia aqui para a gente, e ele fez uma cooperação com um grupo de metrologia termodinâmica, divisão de ciência de sensores, laboratório de física de medição, para estudar a medição de temperatura e o uso desse instrumento para a medição de produtos termoláveis. E quais foram as conclusões? Como é que foi feito esse estudo? Como é que se chegou a essa informação? Então, primeira coisa, o objetivo era verificar o uso de termômetros infravermelhos para medição e temperatura no armazenamento de vacinas. Uso diário e avaliação em campo. Foram selecionados 4 diferentes termômetros infravermelhos, custando de $50 a $500, ou seja, precisões bem diferentes. Avaliado quanto à sua repetibilidade, quanto à sua confiabilidade, quanto à sua precisão em relação ao critério da OMS, mais ou menos meio grau Celsius. A faixa de temperatura proposta de análise foi 2 a 8 graus e o ponto de gelo foi utilizado como um método de verificação do termômetro infravermelho, que é um método muito conhecido para verificar termômetros. Bom, qual que é a conclusão desse estudo? Esse estudo chegou à seguinte conclusão, gente. Nossos resultados de medições mostram que a repetibilidade, a confiabilidade e a precisão dos termômetros infravermelhos são inadequadas, tanto para ensaios internos como para ensaio em campos, bem como o uso do ponto de gelo não permitiu a verificação do status de calibração. É muito difícil comprovar, através do ponto de gelo, a verificação do instrumento, comprovando que a calibração ainda é válida. Então, é um problema sério utilizar esse instrumento. Quando eu olho em processo de medição, quando eu olho com conhecimento metrológico, eu vejo que tem muita dificuldade no uso desse instrumento. Tá, mas qual termômetro eu preciso então? É um de vidro? É um com haste, sem haste? É um metálico? Qual termômetro eu preciso então? Bom, primeiramente, algumas informações têm que estar bem claras. A resolução dele tem que ser de 0,1 grau Celsius ou melhor. A precisão dele tem que ser de meio grau Celsius ou melhor. Por quê? Porque é a recomendação da OMS. Tem que ter uma boa repetibilidade e confiabilidade. A verificação deve ser feita de um jeito simples e eficaz e deve ser calibrado sempre na faixa adequada. Então, essas informações eu tenho que saber. Bom, quais termômetros a gente sugere? A gente tem 2 termômetros que a gente recomenda aí como exemplo. Termômetro digital com sensor externo. Então, ele tem um sensorzinho externo que pode ser utilizado para verificar dentro da caixa. E eu tenho um outro que é o mais recomendado, que é o que a gente mais gosta aí, que a gente recomenda especial aos nossos clientes, é o termômetro digital com sensor termopar, no caso um sensor termopar tipo T, maleável e sem encapsulamento, que tem resposta rápida. Então, o termômetro branco, o termômetro aqui com sensor externo, ele apresenta uma precisão geralmente de mais ou menos 1 grau Celsius, até meio grau Celsius. Este termômetro com sensor termopar, ele consegue fornecer uma precisão de 0,3 graus Celsius, e tem uma fácil possibilidade de verificação. Qualquer um dos dois já vai ser muito melhor que o termômetro infravermelho. Mas, para especificamente recebimento de termolábios, a gente recomenda o termômetro com sensor termopar tipo T, que é o mais adequado e que ao longo do tempo
para poder ser utilizado de uma forma melhor. É um pouco mais caro, mas vale com certeza o investimento com base no risco do processo que a gente está correndo. Bom, e para monitorar esse processo, né? Para de vez em quando eu medir esse processo, avaliar esse processo, a gente recomenda o uso de data loggers. Tá? A gente tem o modelo sem indicação digital e o modelo com indicação digital. Novamente, a gente recomenda o modelo com indicação digital, tá? Que vai ser mais fácil de eu já observar a temperatura e preferencialmente com sensor externo. Tá? Existem modelos, por exemplo, como este caso aqui, que é o sem indicador digital, mas que já estão vinculados a uma plataforma na internet e com essa plataforma eu monitoro 24 horas constantemente, 7 dias por semana. Então, mesmo que não tenha indicação digital, esse modelo eu consigo ver num site, numa plataforma, desde que ele esteja logado. Tá? E este cara aqui eu vou precisar baixar o dado ao receber esse equipamento, e aí sim, uma vez eu baixar o dado, eu tenho a informação se a temperatura ocorreu ou não de uma forma muito mais confiável e com uma precisão de meio grau e de uma forma verificável, ou seja, eu consigo verificar esses data loggers utilizando o método do banho de gelo de forma muito simples. Bom, e para medir essa temperatura no recebimento, né? Como é que eu vou receber a caixa e medir então? Então, o que a gente recomenda? Primeiro, vamos abrir a caixa rapidamente, coloca o sensor o mais próximo possível do produto e fecha a caixa de forma rápida. Aguardo a estabilização da temperatura e registrar o valor medido. Então, fui lá, coloquei, demorei 5 segundos para fazer isso, fechei a caixa, espero estabilizar a temperatura por 1 minuto, deu lá 5,2 graus Celsius, essa temperatura medida. Se possível, abrir a caixa em ambiente fechado e refrigerado. Verificar o termômetro a cada 3 meses, treinar os colaboradores envolvidos nos métodos e instrumentos de termodinâmica do processo, nunca manter a caixa aberta durante a medição ou segurar o produto com a mão e buscar sempre a melhor forma de minimizar a variação de temperatura ou variação termodinâmica entre a carga e o sensor do instrumento. Então, se a gente seguir essas recomendações básicas aí, a gente vai ter muito mais confiabilidade na informação e, consequente, muito mais conhecimento sobre o processo. Bom, mas como eu posso verificar o meu termômetro? Então, gente, aí tem uma maneira muito simples, tá? No meu lado ali eu tenho 5, 6 itens que eu preciso para poder fazer essa verificação. Uma forminha de gelo, água destilada, um copo, uma reguinha, elástico e um pregador. Simples assim. Vou pegar meu sensor, vou fazer um copinho com água e gelo feito de água destilada. Eu coloco aproximadamente 80% de gelo do meu volume, 20% de água. É simples, vocês podem encher de gelo o seu copo e aí vocês completam com água até mais ou menos um dedo e meio abaixo da altura do seu gelo. E vocês vão colocar o mais centralizado possível o seu sensor e a uma distância mínima de 3 centímetros do fundo do meu copo. Ok? 2 a 3 centímetros. Então não pode encostar no fundo, não pode encostar na parede e eu tenho que ter uma profundidade mínima aí de 10 vezes o diâmetro do meu sensor. Então eu consigo ver na foto ali que o erro do meu sensor ali está menos 0,1 graus Celsius, está dentro de meio grau, está excelente esse instrumento. Então simplesmente com água e gelo eu consigo fazer verificação de termômetro de forma extremamente confiável, extremamente assertiva e saber se meu instrumento está medindo dentro da precisão recomendada. Outro cuidado que a gente recomenda, obviamente, que é a questão da qualificação das caixas. Existe, muitas pessoas não conhecem, a gente traz para você como uma informação extra aí, as chamadas caixas pré-qualificadas pela OMS. Então, lá no site da OMS, existe um linkzinho lá que eu consigo ver um conjunto de fabricantes mundiais de caixas para transporte de medicamentos, onde essas caixas já são pré-qualificadas, onde elas já têm os locais definidos do agente refrigerante onde vai ser colocado. Então, é uma caixa que já ajuda muito a gente a transportar e ter mais confiabilidade. É mais caro, mas dependendo do meu produto pode ser interessante. Bom, eu queria destacar com vocês algumas informações de uma referência internacional, que é o Guia de Boas Práticas de Distribuição de Produtos Farmacêuticos. Recentemente, inclusive, a gente teve a nossa RDC publicada, né, de Boas Práticas no Brasil, tá? Mas essa aqui já está há algum tempo publicada pela OMS, e eu queria destacar para vocês o item 12 e o item 13, onde fala justamente da expedição e recebimento de transporte de produtos em trânsito. E, obviamente, que tanto no item 12 como no item 13 é destacado a importância da qualificação,
a importância da validação do processo e que isso deve ser feito com base em protocolos definidos, em métodos validáveis, em informação técnica confiável. Tá? Então, como pode ser feita essas qualificações? Então tá aí, ó, o documento Transport Route Profile Qualification da OMS, Qualification of Shipping Containers também da OMS. Um vai te ajudar a elaborar a documentação prévia, como protocolo, como especificação de requisitos de usuários, e o outro vai ajudar ao princípio de qualificação de embalagens, como ensaiar, como obter essas informações, quais são os instrumentos adequados e recomendados para esse tipo de qualificação. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Estamos encerrando o nosso curso por aqui. Espero ter ajudado vocês. E em breve teremos outros cursos vinculando metrologia e área da saúde para poder agregar mais conhecimento, mais informação, a gente reduzir risco ao paciente e cada vez ter mais confiança no processo relacionados à área da saúde. Obrigado a todos.